Existe uma droga que tem deixado milhões de pessoas doentes no mundo todo. Uma verdadeira epidemia, mas essa é uma droga diferente. Primeiro porque a indústria que fabrica essa droga tem colocado ela goela abaixo. E muitas vezes até listando os benefícios que essa droga pode ter, esse tipo de droga pode ter na sua vida. Você já começa a ver sinais, inclusive nas redes sociais, de pessoas que são a ponte para que todas as pessoas possam ir para essa droga. Imagine só pensar que só por você consumir alguns tipos de conteúdo nas redes sociais, isso está inconscientemente te levando para usar essa droga em pouco tempo. Talvez essa droga que eu vou mostrar para você aqui, você não seja viciado nela, mas provavelmente o seu filho esteja a um toque no celular para se viciar e acessar essa droga. Eu não estou falando aqui de álcool, maconha, cocaína, anfetamina, qualquer tipo dessas drogas sintéticas. Eu estou falando de algo, inclusive, que é pior do que isso. Eu estou falando da pornografia. E o que é mais assustador, que tudo que você precisa para consumir essa droga é simplesmente um celular e conexão de internet. Você não precisa de um traficante levando algo até a tua casa. Simplesmente com o celular você consegue se viciar nessa droga. E o mais agravante é que na maioria das vezes o uso de pornografia leva os seus usuários para outras questões. Infidelidade, comportamento sexual imprudente, desvalorização do seu parceiro ou parceira, perda de apetite sexual, diminuição de libido, dentre outras coisas. E mais, ela chega a causar danos cerebrais. E essa foi a conclusão que inúmeros pesquisadores de universidades americanas e inglesas chegaram em relação ao uso de pornografia. O que resultou na monografia The Social Cost of Pornography, ou seja, o custo social da pornografia. Esse é um assunto muito sério e precisa ser tratado. Só para se ter uma ideia, no ano de 2018, a pesquisa que foi feita relatou que mais de 22 milhões de pessoas consomem frequentemente pornografia. 22 milhões de pessoas, estamos falando aqui de 2018. Eu acredito fortemente que o número de pessoas viciadas em pornografia é muito maior do que isso. Do ano de 2018 até 2023, imagina a quantidade de pessoas. Para você ter uma ideia da gravidade disso, dos 10 sites mais acessados do Brasil, de todos os tipos de site, dos 10 mais acessados, 2 são sites de pornografia. Se você está assistindo esse vídeo porque você achou esse vídeo no YouTube ou alguém mandou esse vídeo para você, eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque aqui a gente vai te mostrar formas e motivos para que você abandone esse vício e construa uma vida valorosa de fato. 3 motivos pelos quais você deveria abandonar pornografia agora mesmo na sua vida. Tecnicamente, os consumidores de pornografia fazem menos dinheiro, tecnicamente eles também têm relacionamentos amorosos piores e também se distanciam de Deus. Vamos entrar fundo agora em cada um desses temas. Motivo 1, esse vício pode acabar, destruir com a sua vida financeira. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que nós estamos falando de uma droga e ela tem alto potencial de viciar. As plataformas criam estruturas para viciar o usuário. E eu quero que você entenda, você não precisa de alguém entregando nada na tua casa, você não precisa ir em nenhum lugar comprar alguma coisa. Você basta pegar o teu celular e acessar aquilo. Ou seja, estamos falando de um tipo de droga que qualquer pessoa pode acessar, inclusive os seus filhos. Estudos mostram que o vício em pornografia, os primeiros contatos acontecem ali naquela janela de 10 a 12 anos de idade. Pare para pensar no passado, se não existia aquele ritual de muitas vezes o pai dar uma revista pornográfica para o filho, ou você ir na banca e comprar uma revista como aquela, aquilo tudo foi o começo de uma jornada para viciar uma geração de homens e mulheres em pornografia, o que tem destruído inúmeras vidas financeiras, destruído inúmeras famílias e destruído a conexão profunda com Deus. Como toda indústria do mundo, estamos falando de um preço a ser pago, porque toda indústria precisa movimentar dinheiro, e essa indústria movimenta bilhões todos os anos. Para você ter ideia, somente uma plataforma de fotos privadas, fotos pornográficas privadas, que caiu no gosto dos brasileiros, esses brasileiros sem virtude, conseguiu faturar, arrecadar mais de 30 bilhões de reais somente no ano de 2022. Tem noção disso? Dinheiro que poderia estar sendo empregado na construção do sonho de cada uma daquelas pessoas. Dinheiro que poderia estar sendo empregado em dar um colégio melhor
para o filho da pessoa que consome aquele tipo de conteúdo, ou para dar uma condição melhor para a família. Além do valor gasto com isso, existe um outro insumo que você usa para poder consumir essa droga. E para mim esse é o mais importante, o mais devastador. É o uso do seu tempo para poder consumir esse tipo de droga. Raramente a pessoa que consome pornografia pensa nisso uma vez por mês. Normalmente a pessoa que consome pornografia, ela quer cada vez mais consumir pornografia. E aquilo que começa com 10 minutos por semana, daqui a pouco se transforma em 10 minutos por dia. Daqui a pouco se transforma em meia hora por dia. Daqui a pouco sessões de meia hora, uma hora, várias vezes ao longo do dia. A compulsão se instala. Qual que é o principal combustível para você realizar os seus sonhos? Para dar uma vida melhor para sua família? É justamente o uso do seu tempo, é justamente o uso da sua energia para aquilo. E aí talvez não, você resolve ser uma pessoa hedonista. O que é uma pessoa hedonista? É a pessoa que está o tempo todo preocupada somente com prazer. E se você é a pessoa que consome pornografia, provavelmente você também é a pessoa que consome álcool, que consome drogas, que come em excesso, porque você está buscando o tempo todo prazer. Você é a pessoa que foge de discussões no relacionamento, você foge das coisas difíceis da vida porque você quer o prazer a qualquer custo. Isso é uma vida hedonista. E o hedonismo é o alicerce de uma vida vazia em todos os aspectos, onde aparece um buraco no seu peito, ausência de fato de substância dentro de você. Eu levo um princípio para a minha vida e eu quero que isso norteie a sua vida também. Esse princípio é o seguinte: se eu estou fazendo alguma coisa, eu teria vergonha se essa coisa fosse exposta na primeira capa de um jornal de veiculação nacional? Se eu estou fazendo uma coisa, eu teria orgulho ou vergonha que aquilo que eu estou fazendo fosse exposto na primeira capa de um jornal de veiculação nacional? Se a tua resposta é que você teria vergonha, você simplesmente não deveria estar fazendo aquilo. Eu estou falando de absolutamente tudo na sua vida. E nesse momento, principalmente sobre pornografia. Você teria orgulho de chegar no seu trabalho e ver um outdoor seu com o celular no banheiro e todas as pessoas da empresa vendo aquilo? Você teria orgulho dos seus filhos verem você fazendo aquilo? É óbvio que não. E aquilo que você não tem orgulho de fazer é porque fere algo profundo na tua alma. E você se apequena, mesmo tentando esconder isso, indo para um lugarzinho isolado e fechado e acessando aquele tipo de droga. Esse vídeo é uma decisão que você precisa tomar. Acima de tudo, uma decisão de se tornar um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Um homem que domina esse instinto, uma mulher que domina esse instinto e se leva para um lugar elevado, de nível diferente. Deixando de ser uma pessoa que simplesmente busca o prazer a qualquer custo e se tornando uma pessoa que busca virtudes o tempo todo. Motivo número 2, esse vício vai arruinar o seu relacionamento amoroso e, por consequência, arruinar a instituição mais sagrada que existe no mundo, a família. Talvez você pense que a maioria das pessoas que acessam pornografia hoje, consomem pornografia, são pessoas solteiras, viúvas, descompromissadas, mas isso está longe de ser a verdade. Estudo feito com brasileiros mostram que mais de 69% de pessoas casadas ou que estão num relacionamento sério consomem algum tipo de pornografia. 69%. E aqui entra um outro dado de uma pesquisa norte-americana que diz que 56% dos casos de divórcio nos Estados Unidos, 56%, ao menos um dos cônjuges experimentava um interesse obsessivo em conteúdo pornográfico. Além disso, em 2014, a Universidade de Notre Dame fez uma pesquisa mostrando o seguinte, a pesquisa conduzida lá, nos Estados Unidos, com mais de 20 mil adultos que já foram casados, descobriu que os que consumiam conteúdos eróticos eram mais inclinados a se declararem infelizes no seu relacionamento. É estudo atrás de estudo, dado atrás de dado. Mas aí talvez você pergunte, o que faz essas pessoas terminarem os relacionamentos? O que faz essas pessoas serem tão infelizes no relacionamento com uma coisa tão inofensiva como a pornografia? Uma coisa que chega de levinho, não tem nada a ver. O que faz a família ir esfarelando por conta disso? Te explico. Esses dois elementos impactam brutalmente a rotina do casal. Primeiro, porque estabelece elos de desconfiança e insegurança. Um dos principais pilares de todo relacionamento amoroso bem-sucedido, o que culmina numa família bem-sucedida, é segurança e transparência. Você confiaria no seu marido ou na sua esposa se essa pessoa insistentemente escondesse coisas de você? Insistentemente você percebesse que tem alguma coisa ali que está sendo escondida, você falaria, não, tá tudo bem.
Não dá para conviver com uma pessoa e ter alto nível de confiança e entrega para alguém que esconde coisas de você. E provavelmente você é o tipo de pessoa que inclusive fica consumindo pornografia, trancando a porta ali do banheiro, indo para lugares e tudo e fazendo todo esse processo. Como é que você se torna confiável? Você não percebe que quando você faz isso, você trai a promessa que você fez para aquela mulher ou para aquele homem? Você não entende que o fato de estar ali fazendo algo em segredo, consumindo uma imagem corporal que nem é uma imagem real, não é alguma coisa que você encontra pelo mundo, não é uma coisa que você encontra na tua cama, na tua casa, é completamente irreal. Isso é um dos mais altos níveis de traição. E é esse tipo de movimento de começar a consumir a pornografia que faz com que você imagine coisas, que faz com que você lentamente comece a imaginar coisas diferentes do que você vive no seu cotidiano. Será que a solução para isso é ficar consumindo os corpos de outras pessoas? Ou a solução para isso de fato é olhar para o seu marido e para sua esposa e dizer, no fundo da sua alma, eu vou me apaixonar por esse homem, por essa mulher todos os dias. Eu vou fazer o relacionamento ser melhor todos os dias. Eu vou me esforçar, fazer um movimento para que a gente tenha tempo junto todos os dias, para que o sexo seja bom todos os dias, com aquele homem, com aquela mulher que você jurou estar com ele, com ela para sempre. O segundo elemento que leva as pessoas a terminarem seus relacionamentos, e por viés da sua família, é a alteração da percepção do que é um relacionamento ideal e saudável. Assim como numa droga, você começa usando pouco e de vez em quando, e conforme você aumenta o uso, você vai precisando de mais para continuar tendo aquele mesmo nível de prazer, o mesmo nível de sensação. E cada vez você consome mais e uma droga mais pesada, cada vez consome mais uma pornografia mais pesada. Isso vai se estendendo, e quando você percebe, não tem mais o que te satisfaça. Dentro do nosso cérebro existe o nosso sistema de recompensa, que é o sistema dopaminérgico que existe dentro do seu cérebro. O que acontece é que toda vez que você faz alguma coisa, você recebe uma recompensa por aquilo que você fez e você quer fazer mais. Muitas vezes o que acontece é que quando você vai lá e você precisa, por exemplo, ter um momento de flerte com o seu marido, com a sua esposa, ter um momento que vocês vão, sim, envolvendo sexualmente, aquilo dá um trabalho, aquilo ali tem um movimento para ser feito, você precisa se dedicar àquilo durante 10, 15, 20 minutos para que aquilo comece a acontecer. Então você vai tendo um esforço para ter uma recompensa. É um esforço de um tamanho para ter uma recompensa, que é o prazer do sexo. Agora imagina só, se você simplesmente pega o teu celular, não tem esforço nenhum e você já tem recompensa. Isso vai ferrando completamente o seu sistema dopaminérgico, isso vai viciando você. E o que acontece, que as pesquisas mostram, que quando depois de consumo de pornografia você vai se relacionar com seu marido, com a tua esposa, você não consegue ter mais prazer. Porque você agora está tendo a seguinte relação, eu preciso me envolver com essa pessoa, construir uma relação sexual que essa construção vai demorar 10, 15, 20, 30 minutos, para que aí eu possa ter a relação sexual, e o que acontece? Você tem agora um esforço para ter um retorno. E agora você não consegue mais sentir libido, você não consegue mais ter prazer, você se tornou um ser humano completamente desconfigurado, você não consegue mais dar prazer e sentir prazer com seu marido ou com a sua esposa. Você só consegue ter prazer com a porra do teu celular, tá tudo errado. E o consumo de pornografia começa a fazer com que a pessoa comece a ter visões fantasiosas sobre a vida. Quantas vezes a gente começa a ver homens pensando, como seria se eu tivesse 2, 3, 4 mulheres ao mesmo tempo? De onde você acha que vem isso? Uma visão doente. Uma visão demoníaca do que é um relacionamento amoroso. De onde você acha que vem isso? Ou ainda, homens e mulheres que ficam fantasiando como seria se a minha esposa ou meu marido fizesse sexo com uma outra pessoa na minha frente. Você acha que isso é saudável? Você acha que um ser humano saudável, conectado a Deus, com uma alma preenchida, vai desejar isso? Só que isso é algo sorrateiro, você tem que entender que isso é sorrateiro, isso começa de leve. E como eu falei no começo do vídeo, como é que isso começa de leve? O Instagram, o TikTok, essas plataformas vão mostrando fotos para vocês de mulheres. E aí tem as mulheres que insinuam isso, homens que insinuam isso. E aí você tem lá a mulher que posta foto lá mostrando a bunda, com a biquíni, com aquela coisa, você começa a consumir aquilo, você olha, não tem nada demais. Aí você começa a curtir aquelas fotos, daqui a pouco você começa a fantasiar, daqui a pouco você começa a comparar aquela mulher, aquele homem com seu marido, daqui a pouco você fala, nossa, como você... Aí o Instagram começa a te mostrar não fotos só de mulheres que estão de biquíni, mas que são insinuantes de propósito, porque vendem fotos eróticas em plataformas. Quando vê, você começa a considerar, não tem nada demais, e quando vê, você está consumindo pornografia. E quando vê, pornografia mais pesada. E quando vê, o teu casamento está completamente esfarelado, esfacelado, e você vê os seus filhos agora sem ter um pai presente, sem ter uma mãe presente, porque essa família acabou.
por irresponsabilidade sua. E o resultado de tudo isso é uma vida sexual afetada. Como indica um estudo levantado que 25% das pessoas que consomem pornografia perdem o interesse no sexo com a sua parceira. 25%, 31% tem dificuldade para chegar ao orgasmo e 34% experimentam disfunção erétil. Para de buscar simplesmente o que é mais prazeroso num curto espaço de tempo. Busca aquilo que é virtuoso de fato e vai moldar você como um homem maduro, uma mulher madura, moldar a sua alma, moldar o seu espírito de fato e inclusive, para o nosso terceiro elemento, te aproximar de Deus. E o terceiro motivo para abandonar a pornografia te distancia de Deus. Você não precisa ser nenhum grande estudioso da Bíblia para entender que o consumo de pornografia te distancia completamente de Deus. O que Deus mais espera de nós é a construção de uma família saudável, para que você honre a sua esposa e o seu marido, para que você eduque os seus filhos e aponte os seus filhos para Deus. Um outro elemento é que você desenvolva virtudes, ou seja, deixa de ser uma pessoa que simplesmente busca o prazer da carne o tempo todo. Se você tem uma vida onde a única coisa que te dá prazer é comer mais, é beber mais, é fazer mais sexo e usar drogas, você tem uma vida completamente terrena, uma vida completamente pequena e vazia. E provavelmente você já sentiu isso, quanto mais sexo você faz, você tenta se preencher com aquilo, não preenche, você busca mais sexo. É isso que acontece com o viciado, quanto mais comida come, não te preenche, você busca mais comida. É isso que acontece com o obeso, quanto mais álcool você bebe, você busca mais álcool. É isso que acontece com o alcoólatra. Todas essas pessoas construindo uma vida hedonista, uma vida baseada em prazer e não uma vida baseada em virtudes de fato. Para se ter ideia, 40% dos viciados em sexo perdem seus cônjuges. 58% sofrem perdas financeiras consideráveis. 1/3 dos viciados perdem seus empregos. Foi comprovado que a taxa de infidelidade conjugal aumentou em mais de 300% por conta de pornografia. E como eu disse anteriormente, 56% das pessoas que se divorciam, uma das duas tinha interesse obsessivo por pornografia. E agora talvez você diga, né, Wendel, como eu faço para sair desse buraco? Como é que eu faço para poder sair disso e dar uma volta e reconfigurar minha vida em relação a isso? Antes de dar essa resposta para você, eu quero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Inúmeras pessoas estão precisando disso, inúmeras pessoas. Mas aqui eu quero te dar alguns conselhos práticos para que isso aconteça. Provavelmente, se você tem esse tipo de vício, você participa de algum grupo de WhatsApp onde você recebe pornografia. Uma decisão que você tem que fazer agora. Você vai parar esse vídeo, você vai lá e você vai sair desse grupo de pornografia, porque você não deve satisfação em relação àquelas pessoas. Nada, você vai simplesmente sair, porque você é um homem maduro, uma mulher madura, e é isso que você vai fazer. Essa é a decisão que você tem que tomar. Essa é a primeira decisão. O segundo ponto é você se afastar do objeto do vício. O que isso significa? Provavelmente você tem sua rotina, que você para em determinado momento do dia e você vai para o banheiro. Talvez você pare em determinado momento do dia e você vai para determinado lugar, e você pega o seu celular, você já tem aquele seu ritualzinho, você já sabe disso. Wendel, o que eu faço quando isso começar a acontecer? Busque imediatamente uma pessoa que você ama. Pega o teu filho no colo, pega a tua filha no colo, vai encontrar a tua esposa, vai encontrar os teus amigos, ou simplesmente algo que é brutalmente simples de fazer e vai te curar. Começa a rezar o Pai Nosso. Começa a rezar o Pai Nosso, onde você estiver. Feche os teus olhos e reze o Pai Nosso 1, 2, 3, 4, 10 vezes, até que essa sensação vá embora. Essa sensação seguramente é uma manifestação demoníaca que existe na sua vida. É uma manifestação de uma força ruim sobre você. E simplesmente orar o Pai Nosso vai dissipar isso da sua vida. Experimenta e faça. Você sabe os sites e aplicativos que você acessa. Deleta então esses aplicativos imediatamente. E o segundo ponto, crie bloqueadores de acesso aos sites que você normalmente acessa. Se você der um Google aí, você vai encontrar bloqueadores de acesso a determinados sites e você vai bloquear isso no seu computador, na sua TV e também no seu celular. Você precisa ser radical em relação a isso. Provavelmente, se você está passando por isso, você tem diversos danos acumulados na sua vida. É muito raro uma pessoa que é viciada em alguma coisa não ter desestruturado várias áreas da vida. Eu tenho um convite para você. Aqui embaixo tem um outro link, um outro vídeo que eu explico como construir uma vida magnífica, uma vida épica, uma vida virtuosa de fato. É uma verdadeira aula que eu fiz. O vídeo está aqui no YouTube mesmo, no primeiro link fixado aqui embaixo, no comentário ou na descrição do vídeo. Toca nesse link, vai para lá e assiste, porque essa aula é extremamente importante para você.